Como diz o Walter, autor do livro, não acredite no velho porque ele mente. Já, já. Bom, pessoal, hoje eu vou falar de um livro que é do Walter Thierno, escritor brasileiro. Esse livro, Cira e o Velho, eu comprei do próprio autor e ele veio com uma super dedicatória, com uma imagem, inclusive um desenho que não está na... Esse desenho aqui não está na versão normal do livro. Ele desenhou e fez a dedicatória. Muito legal, obrigado mais uma vez ao Walter. E vamos falar um pouquinho dele. Não vai ser uma resenha técnica, nada, só as impressões que eu tive sobre ele. Vamos lá, então. Bom, como eu disse, eu comprei esse livro direto com o autor. Quando ele tem algumas unidades, ele vende. Eu tenho ele no meu Facebook, acompanho o canal dele. Vou deixar o link aqui embaixo do canal do Walter Thierno. Ele faz resenhas sobre livros, HQs. Ele é ilustrador, vocês vão ver aqui. Esse livro veio com o marcador da própria história aqui. Acho que, se eu não me engano, essa capa aqui, esse desenho é da capa anterior, são ilustrações do próprio Walter. Eu já comentei no vídeo dos livros que chegaram recentemente, mas vamos lá, vamos falar. Esse livro é da Giz Editorial. Então vamos falar da história. Esse barulhinho que talvez você esteja escutando, ó, é o meu cachorro, tá? Vou tentar mostrar ele aqui. Meu cachorro velhinho. Fala oi, Einstein. Que vai se acomodar ali, quer ver? Ó? Einstein. Ele não é o velho. Esse não é o velho do livro, mas ele está bem velhinho, mas sempre me acompanha aí nas resenhas. Ele está sempre do meu lado. Então vamos deixar ele ali. O nome dele é Einstein, para quem não conhece. É um dos meus filhotes aqui de casa. Então, Cira é uma guerreira, filha descendente da linhagem das sereias, filha de Cobra Norato, e vive nas florestas fazendo magia com a sua mãe. E após uma investida do bando do Domingos Jorge Velho, o velho do livro, chamado O Paulista, é uma espécie de sertanista, uma espécie de lampião aí da história do Brasil. Os pais dela são assassinados e ela é deixada para morrer. Depois ela cresce e busca, a história inteira do livro é a busca dela por vingança contra o Domingos Jorge Velho. O livro ele é um grande compêndio, ou um belo compêndio sobre lendas brasileiras. E muitas lendas que eu não conhecia. Ele se passa no Brasil colônia do século XVII. E é uma aventura cheia de amor, tem cenas de inspiração sexual, por isso é um livro, pelo menos na minha opinião, um livro que tem que ser lido por maiores de 18 anos, talvez maiores de 16 aí poderiam ler esse livro, vai. É que a censura no Brasil ela é meio quadradona, então é um livro considerado talvez para maiores de 18 anos. Esse livro se passa num ambiente do Brasil colonial e conta a história de várias lendas, como Boitatá, como Curupira, lendas de animais das florestas brasileiras que eu não conhecia. Gostei muito do contato com essa história aqui, porque eu não conhecia esse tipo de lenda e acabei conhecendo nessa história. Então, é uma aventura, né, é uma aventura histórica que conta um pouco do cenário brasileiro dessa época, um cenário bem sertanejo, né, não sertanejo do ponto de vista que se fala hoje, mas mais do ambiente do sertão brasileiro, né? E é interessante, o livro aparentemente é narrado pelo próprio autor, na verdade não é o autor, mas é como se fosse narrado em primeira pessoa. Ele faz uma investigação sobre a vida de Cira e como se dá essa vingança através do livro. O que eu mais gostei desse livro foi justamente conhecer histórias e lendas do folclore brasileiro que não estão normalmente no circuito dos livros de história ou dos livros que se aprende ou se aprendia na escola, né? A gente está acostumado só com aquele folclore tradicional do Monteiro Lobato, de Cuca, Saci Pererê e Companhia Limitada, mas aqui não. Aqui a gente tem contato com um universo um pouco maior dessas lendas brasileiras, muitas lendas indígenas. E uma outra coisa interessante que me chamou a atenção,
ele faz ele dá um apanhado geral, uma visão geral bem rápida do que era o Quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores quilombos, maiores refúgios dos escravos na época, que na impressão que a gente tem, pelo que a gente ouve falar em novelas e história contadas por alguns professores mais bem engajados em passar informação para os alunos, é que o Quilombo era um acampamento, simplesmente um refúgio no meio do mato, mas na verdade não. Ele era bem maior do que isso, de acordo com o livro do Walter. Tinha células de ação, ou células de assentamentos, vamos dizer assim, era basicamente um assentamento, e era muito maior, tinha muito mais escravos, refugiados, do que se aparenta, né, do que a gente ouve falar. Foi bastante legal acompanhar essa história, um livro bem rapidinho. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Um livro de 230 páginas. Os capítulos são rápidos, tem ilustrações muito legais. Deixa eu ficar do outro lado aqui, ó. Tem ilustrações muito legais do Walter. Deixa eu apresentar aqui a Cira para vocês. Está aqui a Cira. Outros canais já fizeram, vários outros canais já fizeram essa resenha. Está aqui a Inhá. Na verdade, essa aqui é a testemunha ocular da história da Cira, que acompanha ela por toda a história, por toda a trajetória da história da vida de Cira. Olha como é representada a morte aqui, ó. Eu não quero dar muito spoiler, mas isso aqui é uma representação da morte como criança, e ela tem um significado muito importante na história que eu não quero contar, tá? Aqui o nosso amiguinho, o Curupira, basicamente da minha cidade aqui, todo mundo conhece esse termo porque tem um parque chamado Curupira, mas pouca gente sabe o que é a lenda do Curupira, que é um protetor das florestas e tudo mais, né? Então vale a pena, gente. Gostei muito dessa história aqui. O Walter acertou em cheio na composição das lendas, no encaixar da história. A história vai e volta em tempos diferentes, vem para o presente em algumas situações, volta para o passado colonial em outras. Ele quebra um pouquinho o ritmo para contar outros trechos, outras nuances, outros pontos de vista da história. Depois ele volta e amarra isso muito bem. E o final é um final entre o bem e o mal, não vou contar, obviamente. E é surpreendente, não pensem que é um final tradicional, não, porque é um final bastante interessante sobre a história da lenda Cira e do velho sertanista lá, o Domingos Jorge Velho, ok? Então, eu acho que vale a pena, procurem nas livrarias, é da Giz Editorial, o autor é Walter Thierno, Círio Velho. E se vocês encontrarem ele no Facebook, entre em contato com ele que ele pode mandar uma cópia dessa para vocês, você pode comprar baratinho com ele, uma cópia dessa autografada, vale a pena, ok? Então, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, favoritem o vídeo, dê o seu gostei aí e divulguem para a gente poder manter o canal ativo e poder continuar fazendo os vídeos para vocês, ok? Então, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!